Numa economia doméstica, você não gasta mais do que você tem e procura sempre pagar as suas dívidas. É o mesmo procedimento que o governo deve ter ou vale o risco de você gastar mais, investir mais, mesmo sem ter? Bom dia, William. Bom dia a todos que nos assistem. O governo é um agente econômico, né? Como qualquer outro. Na verdade, ele tem algumas responsabilidades. Isso lhe dá algumas obrigações, especialmente em relação àqueles mais vulneráveis. Agora, o ponto é que a gente não tem como fazer um déficit como está sendo sugerido nessa PEC de transição, né, que tem sido chamada, né, de PEC fura-teto ou coisa do tipo. De fato, o que a gente tem é uma expectativa de que o governo, eventualmente, coloque valores muito acima daquilo que ele está planejando para aí sim poder negociar e, eventualmente, trazer a números mais razoáveis. O que nós tínhamos de expectativa, né, quando o presidente Lula foi eleito, né, no final ali de outubro, era de que teríamos sim, obrigatoriamente, que fazer um ajuste, aquilo que o pessoal do mercado estava chamando de waiver, perdão, né, que significava alguma coisa entre 100 e 150 bilhões de reais para o ano de 2023, para, como você corretamente salientou, fazermos as promessas de campanha, os R$600 do Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família, e os R$150 da primeira infância, de crianças até 6 anos de idade. O problema é que foi colocado de uma forma que, eventualmente, o valor não seria esses 100, cento e poucos bilhões, eventualmente 200 bilhões, e por um período de tempo muito maior, estavam falando até de deixar permanente. Se for isso, eu acho que é um problema muito grave, porque o que a gente tem, na verdade, é que nesse ano de 2022, o presidente Bolsonaro vai entregar o país com um superávit em torno de 1%, e a gente está falando aqui de um déficit de 2%. E, infelizmente, a gente não consegue, né, porque o teto dos gastos, ele impõe essa restrição. Então, a gente está falando de tornar o teto de gastos, né, um teto flexível, como fosse um teto de carro, um teto solar, para que você possa ultrapassar. O que, na minha visão, seria o adequado a se fazer, William, é nós promovermos um novo arcabouço fiscal, uma nova regra fiscal. Não podemos ter uma regra que a regra não ter regra. Isso seria péssimo. Nós estamos aqui com o comentarista PAN, deputado Coronel Tadeu. Passo a palavra para ele. Bom dia, Alexandre. Eu queria te fazer uma pergunta, mas eu queria contextualizar antes. Eu acredito que o problema é de conceito, é de fundamento. O governo Bolsonaro, ele se pautou pela austeridade, ou seja, ele tentou a todo tempo, durante esses 48 meses, gastar dentro daquilo que tem no cofre. Às vezes a gente sabe que isso não é possível. Isso acontece não só no governo, não só nas políticas públicas, nos governos estaduais, federais e municipais, mas também acontece dentro da casa de todos os brasileiros. Você tem um salário e precisa gastar dentro daquilo que você tem. Muito bem. O conceito do PT, eu entendo que é completamente diverso. Ele não se importa com isso, não se importou no passado e dá demonstração de que também não quer se importar. Tanto é que começou pedindo 200 bilhões e agora quer um gordíssimo cheque de 800 bi, ou seja, pelos próximos 4 anos. Na sua opinião, isso é prudente ou é catastrófico? Bom, Coronel, uma ótima colocação. Se nós fizermos um déficit, vou colocar aí os 200 bilhões que o senhor mencionou. 200 bilhões significa um déficit de 2% do PIB. 2% do PIB é inviável para um país como o nosso, um país de renda média. Tentando explicar isso para o leigo, né? O que o país hoje vai ter, não é, ao final de 2022, é um superávit. Nós vamos mudar a chave de superávit para déficit. O que acontece é que
se nós olharmos as contas públicas, o país hoje ele paga para os credores da dívida um juro real, aquele acima da inflação, em torno de 6%. O que a gente tem hoje é uma relação, e é muito importante isso, Coronel, nós temos uma relação de dívida sobre PIB, que é um dos indicadores que os analistas, que os investidores internacionais mais olham. Uma relação de dívida sobre PIB abaixo de 80%, 77%. Esse número é um número bom, né, para um país como o nosso. Se formos nesta linha que está sendo sugerido, em breve, num horizonte não muito distante, talvez ali na virada de 2030, nós tenhamos uma relação de dívida sobre PIB em torno de 95%, caminhando para 100% do PIB. Isso faria certamente com que os investidores internacionais, as agências de rating, é muito importante as agências de rating, não é? Porque elas vão reduzir ainda mais a nossa nota, lembrando que o país não é grau de investimento. Ele já fora lá atrás, não é. Então, há uma expectativa de que o governo, qualquer que fosse o governo, tenha um novo arcabouço fiscal, uma nova regra para podermos limitar os gastos. Fazendo isso, é provável que a relação dívida-PIB ela se mantenha de alguma maneira constante, algo que não preocupe. Agora, o que a gente tem visto, não é o vice-presidente Alckmin, que é o grande interlocutor nesse momento da transição, sugerir que o governo vai sim, né, se preocupar com um ajuste fiscal. Ele falou isso ontem no evento lá no Guarujá. Tomara que isso seja verdade. Se nós fizermos algo nessa linha de pedir um cheque em branco, por mais importante que sejam as políticas sociais, eu gostaria de frisar aqui, deixar isso muito claro, não existe uma dissonância entre política fiscal e política social. Não são eventos excludentes, né? As políticas sociais elas podem conviver harmoniosamente com a política fiscal regrada, não é? Com responsabilidade fiscal. Esse é o grande aspecto. Então, nós ajudamos, por exemplo, né, ali na pandemia, nós fizemos um gasto extraordinário e depois o governo foi consertando. Tanto é que vamos entregar o país com esse superávit em 2022. Em relação a essas discussões em torno da PEC da transição, alguns parlamentares já se mobilizam para apresentar propostas alternativas a essa do governo eleito, né? O próprio senador Tasso Gereissati protocolou há alguns dias recentemente uma PEC também, que ele tem chamado de PEC da responsabilidade social, sugerindo que em vez de se autorizar um estouro no teto de gastos, se amplie esse teto em 80 milhões de reais para atender a esse Auxílio Brasil ou Bolsa Família em R$600 de forma permanente. Como o senhor analisa uma proposta como essa? Integrantes e aliados do novo governo dizem que a proposta é interessante, mas que não vai atender a toda a necessidade de recomposição do orçamento para 2023, para muito além do Bolsa Família. Qual sua análise, professor, dessa sugestão de Tasso Gereissati? Perfeito, Lívia. A proposta do senador Gereissati é interessante. Nós precisamos ter números mais razoáveis. 80 bilhões seria um número palatável, mas ao mesmo tempo seria preciso que nós sinalizássemos uma nova regra fiscal. Qual seria essa regra? Estamos abertos a discutir. O Tesouro Nacional, por exemplo, muito recentemente, foi na semana passada, ele fez uma proposta de alterar a regra atual do teto dos gastos para uma regra que seja associada a essa relação de dívida sobre PIB que eu mencionei. É uma regra que pode ser melhor trabalhada, inclusive o Felipe Salto, né, que é secretário aí de São Paulo, que tem sido, né, as pessoas estão sugerindo alguns nomes, o nome do Felipe Salto tem sido ventilado para eventualmente ser o secretário do Tesouro, ele tem algo nessa linha também como sugestão. Agora, é importante, Lívia, que nós, além desse valor, não é, que a gente já sabe que vai precisar acontecer, que o governo sinalize que ele vai
igualmente, se debruçar na reforma administrativa, na reforma tributária e, eventualmente, até em privatizações. O governo gasta muito com o funcionalismo público, né? O país, ele tem uma relação, né, do gasto com o pessoal que, nesse ano, inclusive, será abaixo de 3,5% do PIB, vindo de acima de 4%. Né? Quase um terço da despesa do governo é com o pessoal. É claro que eu não estou dizendo, né, que você tem que fazer uma reforma de qualquer maneira. Né? Existem ótimos funcionários, né, que a gente precisa preservar e, inclusive, prestigiar. Mas a gente sabe, nesse mundo moderno, né, que a gente pode substituir eventualmente por tecnologia. Não estou dizendo que eu vou substituir um professor por tecnologia. Eu sou professor, eu sei que isso não é possível, mas existem maneiras de nós fazermos uma boa reforma administrativa. Além disso, temos a reforma tributária, que é um sonho, né, de todos nós. O país, ele tem hoje uma quantidade enorme de impostos. São mais de 90, mas os principais em torno de 20. Né? Temos uma carga tributária alta, com muitos impostos. Isso torna o sistema tributário brasileiro quase esquizofrênico. Ele retira a competência, né, competitividade da economia brasileira. Então, é preciso, além de fazermos essa PEC com números mais razoáveis, uma nova regra fiscal, também sinalizar, como aliás fez ontem o vice-presidente Alckmin, que temos que sim fazer uma reforma tributária, quiçá uma reforma administrativa, para podermos diminuir o tamanho do Estado. Alexandre, fazer uma pergunta rápida para você. O PT vendeu para a sociedade um mundo ideal e foi eleito. E agora pede mais dinheiro para poder fazer aquilo que ele prometeu, a picanha mais barata, a cervejinha, enfim. De que forma essas medidas podem impactar a PEC de gastos, esse aumento de custo para a nação? De que forma isso pode impactar na vida do brasileiro, do trabalhador? Poxa, William, essa pergunta é sensacional, porque esse é o grande aspecto. Quando nós fazemos um crescimento da economia sem responsabilidade fiscal, qual é a consequência a médio prazo? É o retorno da inflação. A inflação vai voltar e a inflação voltando afeta exatamente aquele que nós queríamos proteger no início, que são os vulneráveis. Por quê? Aqueles que têm as classes de rendas mais baixas, né, aqueles que têm dificuldade ali no dia a dia, eles não conseguem se proteger da inflação. Os ricos, a classe média, eles usam o mercado financeiro, aplicam o seu dinheiro nessa taxa de juros extremamente elevada que nós temos. Isso faz com que essa parte da sociedade se defenda, minimamente que seja, da inflação que vai subir. Já esses que são mais penalizados, eles vão perder integralmente a inflação. O que a gente tem visto nos últimos dias no mercado financeiro é uma elevação da inflação projetada para frente. A inflação que estava já com um viés de baixa. Tanto é verdade, William, que o Banco Central do Brasil, ele vem se manifestando através de seu presidente, Roberto Campos Neto, nessa linha que eu acabo de mencionar. Olha, cuidado, porque eu eventualmente poderia até reduzir a taxa de juros, que está bastante elevada, no ano que vem. Agora, o mercado já está trabalhando o inverso de uma provável alta na taxa Selic. E quanto maior for a taxa de juros, pior para a economia. Por quê? O consumo diminui, né? Aparece o desemprego acaba aumentando, o desemprego que vem diminuindo. Ainda é alto, mas ele está num patamar bastante razoável para tudo que nós passamos no pós-pandemia. Eu queria agradecer ao professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Alexandre Espírito Santo. Alexandre, muito obrigado. Um bom domingo para o senhor. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Bom domingo.